O Twitter foi lançado em julho de 2006 nos Estados Unidos e, inicialmente, foi um grande sucesso. No entanto, ao longo dos anos, a plataforma começou a enfrentar críticas por ter se tornado um espaço propenso a extremismo político, sendo considerada a rede social mais tóxica da internet. Em outubro de 2022, Elon Musk, o bilionário sul-africano, adquiriu o Twitter, realizando uma reestruturação drástica que resultou na demissão de cerca de 80% dos funcionários. Além disso, Musk passou a cobrar pela verificação de contas, tornando o selo de conta verificada disponível gratuito apenas para celebridades e empresas, o que gerou controvérsias e confusão na mídia. Muitos anunciantes optaram por sair da plataforma devido ao receio de retaliações. Enquanto isso, Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, observava de perto a situação e esperava por uma oportunidade. Alguns usuários migraram para outras plataformas de microblog, como Mastodon, Tumblr e Hive, buscando alternativas ao Twitter. Em janeiro de 2023, a empresa de Zuckerberg, a Meta, iniciou o desenvolvimento de um aplicativo conhecido como Projeto 92, que mais tarde se tornaria o Threads. Em 9 de junho de 2023, o Threads foi lançado, gerando grande expectativa do público. Surpreendentemente, em apenas um dia, o aplicativo alcançou a marca de 30 milhões de usuários, superando o Twitter, que levou 4 anos para atingir esse número. Em 6 de julho, Zuckerberg fez algo inesperado ao twittar um meme provocando Elon Musk, após estar inativo na plataforma por 11 anos. Como resultado, o Threads conquistou incríveis 100 milhões de usuários em apenas 5 dias, aproximadamente 30% da base de usuários do Twitter. Essa competição acirrada entre Threads e Twitter levou Musk a iniciar críticas públicas contra Zuckerberg. Parece que a disputa está esquentando, mas o que está realmente em jogo nessa agitação toda? Mas será que o Threads representa uma ameaça tão grande para o Twitter? Esses números impressionantes são apenas uma questão de hype momentâneo. O que acontecerá a seguir? E como lidar com o risco de monopólio por parte do Meta? Também existem preocupações em relação à segurança. Para começar, vamos entender o básico. No Twitter, tudo é permitido, mas no Threads, eles não encorajam política ou notícias sérias. O Meta, empresa de Zuckerberg que hospeda o Facebook, Instagram e WhatsApp, lançou o Threads como sua própria plataforma de microblog. O fato de o Threads ter sido lançado pelo Instagram contribuiu para sua rápida adoção, já que os usuários existentes puderam migrar facilmente para a nova plataforma, levando consigo seus seguidores e verificação. A cultura no Threads é consideravelmente mais controlada e restrita em comparação ao Twitter. A aleatoriedade caótica e a diversidade de postagens que são características do Twitter não são tão presentes no Threads. Isso pode ser atribuído ao objetivo de manter a plataforma amigável à medida que ela se expande, conforme declarado por Zuckerberg. Embora o Threads tenha alcançado um sucesso inicial impressionante, é importante destacar que a base de usuários do Twitter foi construída do zero, enquanto o Threads teve o benefício de alavancar a base de usuários já existente do Instagram, que possui mais de 2 bilhões de usuários. No final das contas, podemos esperar que as duas plataformas coexistam, cada uma com seu propósito e público-alvo distintos. O Twitter continuará sendo um espaço mais ousado e caótico, enquanto o Threads, uma vez estabelecido e com mais recursos, se consolidará como um ambiente mais tranquilo e corporativo para discussões. Com o respaldo do Instagram, o Threads possui uma vantagem única no mercado e representa uma concorrência significativa para o Twitter. A disputa entre essas duas plataformas promete ser acirrada e terá um impacto significativo no cenário das redes sociais. Continuando nossa análise, podemos observar que o Threads, embora tenha alcançado um sucesso inicial impressionante, ainda precisa desenvolver muitos recursos para se equiparar ao Twitter. Atualmente, falta destaque de notícias, mensagens diretas e um algoritmo de recomendação forte, elementos essenciais para o sucesso a longo prazo da plataforma. Quando consideramos a experiência corporativa, as coisas não parecem boas para Elon Musk. Enquanto Musk é especializado em fornecer produtos físicos e possui uma forte base na engenharia mecânica e mecatrônica, Zuckerberg construiu sua carreira em redes sociais desde 2004 e tem uma vasta experiência nessa área.
o Twitter está enfrentando dificuldades para monetizar sua plataforma. Recursos como tweets mais longos, vídeos e até mesmo o TweetDeck estão sendo colocados atrás de pagamentos. Esses movimentos do Twitter estão alinhados com a imagem de um monopólio, uma vez que eles têm a maior plataforma e podem aumentar os custos sem que os usuários tenham muitas alternativas. A entrada do Meta e do Threads no jogo está mudando essa dinâmica. O Meta possui uma equipe especializada em monetização de plataformas, e sua experiência pode permitir que eles superem os desafios enfrentados pelo Twitter. Embora o Threads ainda não tenha anúncios até atingir 1 bilhão de usuários, o Meta já possui um relacionamento sólido com anunciantes, o que é um bom sinal para o futuro. Além disso, o Threads está apresentando maior engajamento dos usuários em comparação com o Twitter, o que é um atrativo para os anunciantes. Apesar do Twitter ter uma nova CEO, Linda Carino, Elon Musk ainda tomava decisões de negócios que deixavam os investidores nervosos. Recentemente, Musk reduziu o número de posts para evitar ataques de leitura do banco de dados por bots, mas pode haver mais motivos por trás dessa decisão. Em março, Musk se recusou a pagar 70 milhões em taxas para a Amazon Web Services, a empresa que fornece a infraestrutura para o Twitter. Além disso, Elon não está pagando o aluguel da empresa, alegando que não vale a pena permanecer em São Francisco. Essas questões financeiras podem estar afetando o uso de dados pelo Twitter, o que poderia explicar a limitação dos feeds de tweets. No geral, considerando o aspecto empresarial e as habilidades técnicas, Zuckerberg parece ter a vantagem nessa batalha. Sua experiência em redes sociais e o suporte do Meta podem ser fatores decisivos para o sucesso do Threads em longo prazo. O cenário ainda está em evolução, e devemos acompanhar de perto como essas plataformas se desenvolvem e se adaptam às demandas dos usuários e do mercado. Continuando a análise, há relatos de que o Twitter está ameaçando processar o Meta devido à sua nova plataforma, o Threads. Um advogado do Twitter enviou uma carta a Mark Zuckerberg após o sucesso inicial do Threads. Elon Musk deixou claro que a competição é boa, mas trapacear não é. O Twitter acusa o Meta de apropriação sistemática, intencional e ilegal das informações comerciais do Twitter e de outras propriedades intelectuais. Para sustentar suas alegações, o Twitter precisa mostrar que o Threads utilizou informações economicamente valiosas e que o Twitter tomou medidas responsáveis para mantê-las em segredo. Além disso, o Twitter afirma que o Meta contratou ex-funcionários que tiveram e continuam tendo acesso a informações confidenciais e segredos comerciais do Twitter. O Twitter chama o Threads de um aplicativo copiado. Nessa história toda, Zuckerberg parece sair como o mais ponderado. Sua imagem melhorou perante o público em geral após audiências e aparições em podcasts. No entanto, não devemos esquecer do caso Cambridge Analytics, no qual o Facebook coletou e vendeu dados pessoais de milhões de usuários, alguns dos quais foram usados para a publicidade política. O Meta também esteve envolvido em outros escândalos. Além disso, cerca de 32% da população mundial está no Instagram, e em breve todos os líderes mundiais podem estar no Threads do Meta. O Meta tem uma influência e alcance impressionantes, possuindo um PIB e uma influência sobre as populações que a maioria dos governos sonharia em ter. Esses conhecimentos e dados podem ser abusados de várias maneiras, vendidos para obter lucro ou causar influência política. É importante observar com atenção como essas plataformas equilibram a proteção da privacidade e a segurança dos dados dos usuários com a necessidade de monetização e expansão. O desfecho dessa batalha entre o Meta e o Twitter terá implicações significativas no cenário das redes sociais e no futuro da interação online. Devemos estar atentos às decisões judiciais e ao desenvolvimento dessas plataformas nos próximos meses. Ex-funcionários do Facebook têm alertado sobre o excesso de controle de Zuckerberg dentro das empresas. O Threads, além de rastrear e perfilar usuários, viola as leis de dados da União Europeia, resultando em sua proibição na região. Isso indica que há questões importantes em jogo. Estamos testemunhando a fragmentação das redes sociais. Estão ocorrendo mudanças reais na participação de mercado, algo que não estava acontecendo há um ano. E para essas empresas, o que é atraente é a possibilidade de terceirizar a moderação de conteúdo.
elas podem mostrar ao Congresso ou a qualquer outra pessoa toda essa concorrência. O caso Cambridge Analytics foi um aviso. As empresas de mídia social de hoje são muito maiores do que eram na época. Zuckerberg está caminhando para um monopólio de aplicativos de mídia social, com Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e agora o Threads, todos sob seu comando. Se por algum motivo o Meta fosse persuadido a bloquear um tópico em alta ou influenciar a opinião pública, agora seria um pouco mais fácil para eles fazerem isso. O que acontecerá a seguir é especulação, mas isso deve ser observado de perto. Quanto ao Twitter, é improvável que desapareça, mas o cenário mudou. Há muito novo risco se acumulando do ponto de vista dos negócios. Se o Twitter falhar, os usuários agora podem migrar diretamente para o Threads. Será uma batalha lenta, mas o potencial está lá. Então, qual é o resultado final mais provável? Bem, na minha opinião, acredito que, uma vez que a empolgação inicial com o Thread diminuir, poderemos ver ambas as plataformas coexistindo, cada uma com uma cultura, usuários e casos de uso diferentes. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Vou recomendar mais 2 vídeos para vocês. Um doc sobre as descobertas do programa espacial chinês que mudaram o mundo e também um outro doc sobre as recentes teorias a respeito da construção das pirâmides. Valeu!